O nosso convidado de hoje coleciona prêmios literários. O seu primeiro livro, um livro de contos, ganhou o prêmio Sesc de Literatura. O segundo livro, um romance, ganhou o prêmio São Paulo de Literatura. E o segundo romance, Dor Fantasma, ganhou o prêmio José Saramago. E ele é um dos 4 brasileiros na história a ganhar este prêmio. Rafael Galo, muito bem-vindo ao Trilha de Letras. Então, tantas obras, tantos prêmios e tão jovem. Como é isso para você? Você já é uma referência na literatura brasileira contemporânea. Como foi a passagem do músico, você é músico, né? Uhum. Para esse escritor tão premiado. Oi, Eliana, obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você. Eu não sei se eu sou uma referência exatamente, mas eu me vejo mais pensando nessa sua pergunta. Até antes da música, desde criança eu sempre gostei muito de atividades criativas e imaginativas em geral. Então eu desenhava quando era muito novo e eu tinha muito essa coisa de ser uma criança muito quieta, muito tímida, então eu ficava inventando histórias na minha cabeça que poderiam ser filmes, poderiam ser desenho animado, qualquer coisa assim. E, e aí depois dessa fase veio a adolescência, onde eu acho que a música entrou mais na minha vida, como é comum a música entrar na vida de adolescentes, mas no meu caso também tinha esse lado de querer criar as minhas próprias coisas. E aí eu passei a compor músicas, fiz faculdade, trabalhei com música uma época, mas sempre com atenção, com gosto por outras artes, outras áreas de criação, e acho que mais do que isso, uma vontade de participar delas também, sabe? Como se fosse, sabe aquela coisa de ter a tribo e você querer participar e dar sua contribuição para se mostrar como parte dessa tribo, né? E para mim a arte e a criação teve isso, e como eu gostava muito de ler também literatura, chegou um momento que eu falei assim, bom, eu quero escrever também as minhas coisas, como todo o resto eu quis fazer. E eu comecei a escrever sem muito projeto de ser escritor, mas aconteceu de eu ter feito os contos do meu primeiro livro, e aí aquela história, né? Pô, e agora o que eu faço com isso? Não sei, não conheço ninguém. Acabei mandando para alguns concursos, ganhei o prêmio Sesc de literatura, que é um prêmio que dá publicação, né, do livro. E aí, a partir do momento que estava publicado o livro, eu falei, bom, então agora acho que eu sou um escritor, né? E aí eu quis continuar porque foi uma realização desse meu lado, né, de alguém que realmente quer criar, quer colocar mais coisas no mundo, e tenho seguido aí desde então, mas me vejo muito mais como esse garoto assim que gosta de criar coisas e que achou na literatura o canal mais, enfim, corrente ou da vida adulta, né? Que ótimo. O Rebentar, especificamente, ele tem um tema muito doloroso, que é o desaparecimento de uma criança e a busca dessa mãe. Uhum. Tem algumas sutilezas e coisas ali naquele livro. A gente vive, enfim, mergulhado em informação e notícias. Essa história do rebentar, do desaparecimento, ele nasce de alguma dessas narrativas de jornal ou é alguma experiência tua, pessoal? Por que o rebentar? Ele não nasce exatamente de nenhuma história que eu tenha visto em específico, mas claro que depois que eu decidi escrever uma história com esse tema, eu pesquisei e encontrei muitos elementos, né, e muito conhecimento também dessas histórias, nem casos já acontecidos. Mas eu acho que ele nasce de uma outra questão que é muito pessoal minha, né, e aí sim, o Caetano Veloso tem uma frase que eu adoro, assim, que é todas as minhas músicas são autobiográficas, até as que não são, são, né? E eu acho que as minhas histórias têm muito isso, né? Elas são de personagens muito diferentes do meu perfil, né? Assim, então, a Arrebentar é uma mulher de mais idade, talvez uns 60 anos, com um filho. Dor Fantasma é um senhor também de mais idade, pianista, clássico e tudo mais. Então, são pessoas que são diferentes do meu perfil, mais aparente, mais superficial, mas que em algum grau elas, ou de alguma forma, elas vão lidar com questões que, para mim, são fundamentais assim da minha vida, né? E que eu acho que essas histórias, essas máscaras, vamos dizer assim, esses papéis, esses personagens, são maneiras de lidar com esse tema que eu acho que contam até melhor a história ou o tema que eu quero abordar do que se eu contasse exatamente o que aconteceu comigo, né? Então, por exemplo, eu acho que para mim Rebentar é muito sobre a questão do vínculo, né? Do que é feito a vinculação, do que é feito o amor,
né? O que é amar um filho se esse filho não está presente, né? E eu acho que essa é uma questão muito importante para mim. Só que se eu colocasse ali um personagem, né, um cara de 30 e poucos anos pensando sobre isso, talvez não ia ser nem um pouco tão interessante quanto uma mãe de um filho desaparecido que se confronta com essa questão, né? Muito interessante, porque eu vejo no Rebentar também uma questão ali de mundo, de país, porque você tem uma mãe que tem um filho desaparecido e que tem uma certa comoção em relação a isso, e tem uma outra mãe que também tem um filho desaparecido, mas o caso não causa o mesmo impacto, Uhum. porque a mãe de um filho negro e o menino tem alguma questão com criminalidade. Há uma crítica aí, há uma intencionalidade de pensar essas duas realidades tão diferentes? Sim, claro. Eu acho que quando a gente sempre, né, aparece assim uma história de desaparecimento a cada, não sei, 15 anos, talvez 10, 20 anos, não sei. Aparece uma história que comove todo mundo, né? Mexe com todo mundo fica ali, a televisão não para de passar, e todo mundo fica ali se perguntando e indo atrás. Mas, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar sobre desaparecimentos, uma coisa que eu vi, e esse número na época já era defasado, isso devia ser 2013 mais ou menos que eu vi, é que no Brasil há 40 mil pessoas desaparecidas por ano. A gente não fala de 40 mil por ano. A gente fala de uma a cada 10, Sim, 15, 20 sim. anos, né? É, Então, assim, se a gente fizer as contas, olha quantas pessoas desaparecidas que a gente nunca menciona. É uma invisibilidade literal. Exatamente, é um segundo desaparecimento. E aí quando você começa a ver, tá, por que que a gente fala de alguns e não de outros? E a gente sempre vai cair nisso, né? Porque da forma como a nossa sociedade é organizada, quase tudo, se não tudo, passa por uma questão de classe, né? Claro, todas as questões que estão ligadas a divisões de classes, né? Então, sim, quando você vai ver, e algumas das mães que eu entrevistei, de filhos desaparecidos, viviam justamente mais essa situação que é a da Dora, né? Uma mulher ali da periferia, negra, sem recursos, que teve que criar os seus próprios recursos, né? Então, quando você comenta com elas, elas falam, olha, meu filho, se eu deixasse, ninguém ia falar sobre ele. Só começou a ser falado porque eu fiquei lá gritando, indo nas rádios, batendo, fazendo mil coisas, até que começou a se falar um pouco, e mesmo esses casos não são os nossos casos conhecidos, né? Os casos que a gente conhece, se a gente for pensar, né? Pedrinho, Carlinhos, todos esses casos, a maioria, pelo menos no passado, eram famílias classe média, média alta, branca, tudo mais, né? Então, eu acho que até nisso tem uma divisão muito clara, né? E quando ainda mais quando eu pesquisei, eu falei, meu, é importante mostrar isso também, né? Por que O que a que gente comove e o que não comove. Exato, por que a gente fala tanto de um e a gente não está falando nada sobre os outros, né? E ainda mais o que que acontece, que acho que foi o que mais me chocou também, sabe? De ver que essas mães não tinham apoio nenhum e ainda quando tentavam certos apoios ainda eram punidas, assim, né? Seja por alguns policiais, seja por algumas forças do governo ou por outras pessoas, sabe? Até um julgamento, né, que começa a vir, por exemplo, eu lembro que uma das mães, a filha dela era pré-adolescente, assim, tinha 13 anos. E ela querendo encontrar a filha, desesperada, claro, com todo o direito de querer exigir as buscas, ela foi ameaçada até de ser presa pelos policiais por desacato à autoridade. Aí ofendiam, né? Tipo assim, se é um menino, por exemplo, da periferia que desaparece, vão falar, ele é bandido, deve estar no tráfico, ele deve ter aconteceu alguma coisa ruim assim. Isso nunca vai acontecer com né, com uma família classe média alta que desaparece um garoto de 13 anos que seja e o policial vai falar, ou qualquer pessoa vai falar assim, deve estar no tráfico, deve ter sido assassinado por dívida de droga. Então, assim, todo esse imaginário também eu acho importante colocar porque é, é quase central nessa questão do desaparecimento, né? Você não Sim. consegue falar disso sem passar por essa desigualdade. E você está relançando o Rebentar, não é? Sim, mais do que Por qual relançando. motivo? Mais do que relançando, né? Explica pra gente. Sim, eu reescrevi o livro, né? Porque já fazia algum tempo que eu sentia que a história era muito importante para mim. Eu acho que vai ser para sempre uma das histórias mais importantes que eu escrevi, mas que tinha certos defeitos, sabe, Eliana, assim, de texto, mas com esses até talvez eu pudesse conviver,
com aquela vergonhazinha, né, que a gente tem, que a gente que escreve depois fica uns anos depois, fala, poxa, eu podia ter escrito melhor. Mas eu acho que principalmente a questão de certas construções das personagens, né, ou de um certo olhar sobre elas, tal, que eu acho que eu mudei muito como pessoa, né, nesses últimos anos. E aí, realmente eu olhava para o livro, para a versão antiga, e eu achava que ele era muito diferente de quem eu era, de quem eu sou hoje. E eu fiquei morrendo de vontade de poder um dia pegar essa história que é tão importante e poder recontá-la de uma maneira que eu acho que é mais justa hoje, que faça mais jus à história. E aí, felizmente, a minha editora, a Record, topou fazer essa nova versão e eu reescrevi o livro inteiro, assim. Então, eu mantive a história, mas ele está inteiro reescrito, assim. Então, é a mesma história e, ao mesmo tempo, não é a mesma história, porque algumas cenas mudaram, tem um capítulo a mais. Eu acho que as personagens mudaram certas atitudes, certos comportamentos. Então, isso, para mim, dá uma experiência bem diferente da história mesmo. Nossa, poxa, você realizou o sonho de muito escritor, de muita gente, Não né? é? E trouxe uma questão muito atual, que é a questão de você rever o texto. Uhum. Existem agora alguns movimentos que falam de uma reescrita de alguns clássicos. Uhum. E a diferença, o que você pensa sobre isso? Vale a pena reescrever uma obra que já foi consagrada? Se o autor está vivo, se o autor não está vivo? Como você encara essa questão da reescrita, né, dos livros? Eu acho que depende de cada caso, assim, sabe, Eliana? De tanto dos motivos por que você vai fazer isso e do resultado ao qual você vai chegar e também, claro, da relação que esse livro tem com a história pessoal de quem escreveu e a história, enfim, com H maiúsculo, assim, a grande história, né? E eu acho que isso tem que ser muito avaliado caso a caso, assim, sabe? Eu não teria como dizer, é, olha, eu acho que é assim, né? Mesmo essa discussão, por exemplo, de reescrever certos termos né, que hoje são vistos de outra maneira, né? Claro, a sociedade mudou muito e eu acho que existe uma fricção aí, né? Agora, existe uma solução assim que eu acho que a gente possa chegar e falar assim, não, então a gente vai estabelecer uma cláusula pétrea, assim. Sim. Eu acho bem complicado, assim. Eu acho que teria que ser avaliado caso a caso e e ver. E eu digo isso dos dois lados, assim, sabe? Nem tanto tipo, não, acho que a gente tem que reescrever tudo, e nem do outro lado também, não pode mexer em nada. Eu acho que tem algumas Sim, coisas que a gente pode, sim, pensar se a gente deve mexer ou de que forma mexer, enfim, sim. como lidar com isso, né? Tem a ver com o momento histórico, né? O momento Exato. histórico da obra e o momento Sim, histórico do autor. sim. O Rafael Galo, eu conheci Rafael Galo em 2016, Uhum. na Feira do Livro de Guadalajara. Não sei se você recorda. Sim, lembro. E, e de lá para cá muita coisa aconteceu. Com você, no país, no mundo. Uhum, claro. Passamos por uma pandemia. Quem era o Rafael Galo de 2016, que estava com o Prêmio São Paulo, Uhum. e o Rafael Galo de 2024, que reescreveu este mesmo livro, que está num outro momento de carreira. Como você avalia esse tempo decorrido, né? Do Rebentar até agora para a Dor Fantasma? Eu comecei a escrever O Dor Fantasma em 2016. E aí parecia fazer todo sentido. A história de um pianista de música clássica que sofre um acidente, tudo bem. É mais uma das histórias que a gente escreve, que a gente cria. Quando eu terminei, e logo que entrou a pandemia e tudo aquilo mais que estava acontecendo, eu lembro de olhar para o livro e falar, não faz sentido colocar isso no mundo hoje. E eu sei que muitas pessoas sentiram o mesmo, né? Eu lembro de amigos que estavam escrevendo um livro sobre, não sei, uma crise conjugal, um casal que tem um problema e começa a se separar. Aí você fala, poxa, mas espera aí, eu tenho milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas morrendo, todo mundo fechado em casa, num sentimento né, de uma grande pânico também, de pandemia, a gente sem saber onde aquilo ia dar, um desgoverno terrível, tirânico, monstruoso, e é isso que você vai colocar no mundo agora, né? Eu acho que ali teve uma grande quebra para muita gente, né? E para mim também teve, assim, de repensar esse percurso, né, que a gente vinha fazendo, que eu acho que muita gente também, não escritor, não criativo, teve isso em algum grau, né, de pensar, puxa, a gente vai levando a vida, né, a gente às vezes vai vivendo e fazendo as coisas, de repente você tem esse choque que você fala, nossa, eu não posso tomar as coisas por garantido e simplesmente fazer no automático, né? Eu preciso fazer coisas mais importantes. E eu acho que
tudo isso transformou muito, e para mim, pessoalmente, me transformou. Foi um período de crise pessoal, assim, e de transformação muito grande. É um antes e depois. Exatamente. Que aí eu acho também vem a gênese tanto da reescrita do Rebentar, né, de pensar, bom, agora esse novo Rafael, digamos, ele não se vê contemplado naquele livro, então eu preciso reescrever. Mas também no Dor Fantasma. Eu acho que o Dor Fantasma, ele em grande parte, uma história que tem muito a ver com esse momento também. É engraçado, né? O livro ele tem ele tem a obra em si, o que ele é em si, ele tem a relação dele com os diferentes leitores e leitoras, e ele tem uma biografia dele com a gente que escreve, né? Assim, que é quase uma história A paralela, assim. parte, né? Exato, quase daria O um outro livro do livro. O livro do livro, exatamente. E para mim foi também essa história de ele quase ele quase foi pro lixo, né, esse livro assim, Uau! ele foi Então, recusado por... peraí, guarda Sim. aí um pouquinho. Esse quase foi para o lixo, porque a gente vai mergulhar no Dor Fantasma. Mas antes, vamos para a dica de leitura da semana no Dando a Letra. Eu sei que todo mundo conhece a Carolina Maria de Jesus pelo sucesso de Quarto de Despejo. Mas hoje eu quero contar para vocês que Casa de Alvenaria, volume 1, se tornou meu livro favorito da autora. Em Casa de Alvenaria, a gente vai acompanhar a vida da Carolina Maria de Jesus após o sucesso de Quarto de Despejo. Ela já não vive mais na favela do Canindé e está vivendo num bairro de classe média em Osasco, São Paulo. Aqui a gente acompanha o dia a dia dela em eventos e lançamentos de livro, os conflitos, né, que ela vive através da dinâmica de classe e raça, e também a experiência dela com os filhos. A escrita da Carolina é tão potente, é tão dura e reveladora, que mostra sempre pra gente uma interface do Brasil que a gente quer esconder e não enxerga. Esse livro é um pós-Quarto de Despejo, é uma narrativa muito menos dura e sobre fome e muito mais sobre os novos processos que a Carolina está vivendo. Se você é curioso para entender um pouco o que aconteceu depois disso, do sucesso de Quarto de Despejo, essa obra é para você. Voltamos o Trilha de Letras com Rafael Galo e começávamos a conversar sobre Dor Fantasma, falando da relação, da história sobre a feitura da história. O livro do livro. Então, o livro do livro Dor Fantasma com o autor Rafael Galo, primeiro assim, contextualiza para a gente, né, para aqui os espectadores, sobre o que o Dor Fantasma fala, o que ele traz pra gente. Bom, Dor Fantasma é um romance sobre o Rômulo Castelo, né, o protagonista, que é um grande pianista de música clássica, enfim, música de concerto, como queiram chamar. E mais do que isso, ele é um sujeito que ele vive para isso, ele é obcecado com o piano, ele é obcecado com o desempenho e com a excelência. Ele vive para... A perfeição é o mote dele, né? Então, todo o resto da vida dele é deixado de lado, a relação com a mulher, com o filho, com os colegas. Ele não tem mais nada além desse objetivo central, que é ser um grande pianista. Só que, quando ele está prestes a fazer a grande turnê dele, que ele acha que vai ser o momento em que ele vai realmente inscrever a marca dele na história da música, ele sofre um acidente que o impossibilita de tocar, ele não pode mais tocar piano. E só que ele não consegue lidar com essa ideia. Ele não é o tipo de pessoa que, então eu vou fazer uma outra coisa, eu vou dar aulas, eu vou encontrar um outro papel na música que não no piano, seja na regência, seja no canto. Não, ele quer voltar a ser quem ele era, ele só sabe ser aquele grande pianista que ele imagina que ele é. Então ele fica nessa espiral, digamos, de derrocada, porque ele não pode mais ser aquilo que ele acredita que ele deveria ser, e só fica insistindo nisso. E esse é o grande mote assim, do livro. Pois então, o Dor Fantasma ele tem uma coisa que é muito interessante, que é um personagem absolutamente difícil de gostar, não é? E essa construção de personagem é muito difícil. Você construir um personagem que tem questões muito sérias, morais e éticas. E como é que foi construir o Rômulo, né? Por mais que a gente tente, a gente não consegue gostar do Rômulo. Sim. É bem complicado, viu, Eliana, lidar com um personagem assim
por anos, né? Assim, eu comecei a escrever ele em 2016, eu fui até 2022, então eu fiquei com ele 6 Gente, você anos. ficou com essa pessoa antipática. Não é? Mas o É livro é terrível. fantástico, mas o Rômulo é osso duro, É né? terrível, é terrível. E tem esse jogo, né? Porque você, enquanto você escreve, você sabe que você não tem a torcida de quem vai ler, né? Para o personagem a seu favor. Então isso começa a ficar muito complicado e a gente quando escreve, né? Em geral a gente escreve sozinho, Sim. né? A gente perde muita referência, né? E assim, é muito difícil você fazer escrever tanto, uma coisa tão longa por tanto tempo e confiar que esse seu gesto não foi equivocado desde o começo e você só prolongou o equívoco, que quando você mostrar para uma outra pessoa, essa pessoa vai te fazer perceber esse equívoco, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas se interessa, né? Primeiro porque eu acho que a literatura tem um pouco essa capacidade de você poder olhar uma vida, ou pelo menos uma simulação de vida, que é diferente da sua, que você não precisa vivê-la, mas você tem aquele, né? Essa é a grande vantagem. Essa é a Essa grande, grande esse é o vantagem. grande jogo, De né? viver muitas vidas. Exatamente. Então, de repente, você vê, pô, deixa eu ver como é que é a vida de um sujeito que é tão insuportável, mas que eu acho que também é outra coisa que causa uma certa adesão, além das outras personagens, que eu acho que elas são importantíssimas. Eu acho que o Rômulo, ele tem algumas coisas que realmente apelam pra gente, assim, como, por exemplo, essa vontade de ser extraordinário, sabe? De não ser, né, simplesmente, não sei, um amontoado de carne e ossos vagando. Essa vontade de ter excelência e deixar sua marca. Exato, de que a sua existência seja reconhecida. Eu acho que isso todo mundo tem em algum grau. E eu acho que o Rômulo tem uma coisa que eu acho importante nele, que ele é de verdade com o que ele acredita, com o que ele quer. Ele não é picareta, ele não é falso, ele não é sequer hipócrita, eu acho, né? Então eu acho que isso também tem uma força em si, né? Eu acho ele terrível, eu acho ele um monstro. Mas ele, no que ele acredita, ele é verdadeiro. E eu acho que isso as pessoas têm uma certa dicotomia, assim, ficam num desequilíbrio. E é claro, cada pessoa tem relações muito diferentes com o Rômulo ao longo da trajetória, mas eu acho que isso tem um Então, apelo. mata a nossa curiosidade. Vou te pedir para você escolher um trechinho do Dor Fantasma e ler pra gente. A cada instante, mais claro que não havia volta. A criança estava ali, o maquinário hospitalar bem-sucedido em bombear nela o sopro da vida. Franz existia. A documentação que atestava seu nascimento guardada na pasta. Recebeu-a ao chegar na recepção do hospital. Também registrada na etiqueta, presa ao pulso da criança. Ali, junto à palavra pai, o nome de Rômulo Castelo. Mas nenhuma paternidade se principiava. Nada. Um recém-nascido deveria representar o começo, mas aquele, diante de si, só simbolizava o fim. No momento inaugural da vida, recendia a morte. Rômulo tinha apenas ganas de dizer-lhe não, de refutar-lhe o título de filho, ou de um dos Castelo. Declarar-lhe tão somente, seu nome é não. Pois então com Dor Fantasma e o Rômulo, você ganhou o Prêmio Saramago. Antes de você, Adriana Lisboa, André Del Fuego, William Fuchs. Como foi ganhar esse prêmio para você? O que ele significa na sua vida? Eu vi tua felicidade. Aliás, parabéns, óbvio, né? Obrigado. Incrível. Com você o Brasil, e isso é muito mágico. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência tão bonita. Para mim foi incrível, tem sido incrível, porque esse prêmio era o que eu mais sonhava, assim, sabe? Acho que meu sonho principal na literatura era esse prêmio, porque eu tenho uma relação afetiva, assim, com ele mesmo, sabe? Primeiro, eu sou fã do Saramago, assim, né? Então, tudo que tem o nome dele, né, eu já fico ali com o coração um pouco batendo mais forte. E aí, eu acho que foi o livro da Adriana Lisboa, inclusive, o Sinfonia em Branco, que é um dos meus livros preferidos na vida, assim. Acho que ele foi o primeiro em que eu vi a inscrição na capa, né? Livro vencedor do Prêmio Saramago. Então, aquilo tudo, essa soma, né, dessas pessoas... Sim, uma excelência. Tem uma excelência, exatamente. E criou quase um panteão pessoal para mim, assim, sabe? De falar, nossa, aqui
se tem uma tribo a qual eu gostaria de pertencer e poder retribuir, seria essa aqui. Então eu fiquei muito com esse sonho mesmo, assim, sabe? Falei, nossa, uma coisa que seria maravilhosa seria isso. E eu acho que é mais importante quando a gente tem uma relação afetiva, né, com a coisa, assim. E aí eu me inscrevi, mas assim, não imaginava, né, que eu fosse ganhar. É muita gente concorrendo, não é? E concursos tem algo de loteria, tem algo de sorte também, né? E então eu sabia que era muito pouco provável. E aí quando eu recebi a notícia foi assim uma bomba emocional, sabe? Assim, e é uma coisa que mudou o curso da minha vida e para sempre vai ter mudado, né? Acho que muito no futuro, se eu continuar vivo por muitos anos, eu sempre vou olhar para trás e falar, nossa, a partir dali a minha vida mudou e eu vou sempre dever esse prêmio, assim, né? Então é maravilhoso mesmo. Mudou, inclusive, de país, né? Sim, já está né, em andamento a minha mudança lá para Portugal, sim, eu vou mudar em breve para lá. Então é tudo isso, né? Quer dizer, olha, é a vida mesmo, né? Quer dizer, não é só uma abstração, não é só uma maneira de falar, mudou minha vida, não, literalmente, do ponto de vista prático, né, mudou mesmo, assim. Então, para terminar, diz pra gente qual é hoje a sua dor fantasma. Uau! Que vai ser o tema do próximo romance. Olha que saída Não boa! é? Muito obrigada, Rafael, por você ter vindo ao Trilha de Letras. Foi ótimo. Desejo sorte e ainda mais sucesso, né? A gente está sempre pensando histórias, novas trajetórias e vai ser um novo período muito rico para você e para nós, leitores e leitoras. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Eliana. Adorei. Isso aí. Obrigado. E para você, uma excelente semana. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora. Nunca esqueça, Trilha, o caminho da literatura passa aqui, na TV Brasil.